Olá pessoal, tudo bem? Aqui Alcibar. Hoje nós vamos falar sobre o Hu Hsin, ou uma pronúncia mais correta seria Wu Xin. Essa figura enigmática e misteriosa apareceu recentemente. Eu nunca tinha ouvido falar sobre ela. Seria um sábio chinês, mistura de taoísta com zen budista, e eu descobri várias coisas sobre ele, e essas coisas que eu vou revelar talvez mudem a sua forma de vê-lo e lê-lo. Então, seja muito bem-vindo ao canal Despertares com Alcibar. Bom, pessoal, eu tinha lido um livro sobre o Hu Hsin, o Hu Xin. Vou chamar Hu Xin, que é a pronúncia correta. E tinha lido algumas coisas sobre ele, tinha gostado muito, tinha achado interessante, tinha me tocado até certo ponto. E aí, recentemente, quando a gente terminou o estudo do Isaac, do livro Nossa Luz Interior, do Krishnamurti, eu fui pesquisar um outro livro, né, que a gente pudesse... Esse aqui foi o que a gente terminou o estudo. Um outro livro que a gente pudesse estudar, algum outro autor que se encaixasse na visão de Krishnamurti. E a primeira coisa que eu pensei foi no Hu Xin. E comecei a pesquisar sobre ele. E aí, pessoal, vieram algumas revelações que eu vou contar para vocês toda a história. Mas antes, quero pedir a você que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal e dê aquele seu like. O único objetivo deste canal aqui é revelar a verdade para vocês. Muita gente não gosta de ouvir a verdade, eu sei disso. Mas nem por isso eu vou deixar de falar e de informar às pessoas que me seguem, aos meus inscritos, ao pessoal que gosta de acompanhar o meu canal e o meu trabalho. Não vou deixar de dizer a verdade, porque ela dói, porque alguns não gostam, porque alguns se revoltam. Então hoje eu vou falar para vocês tudo o que eu descobri sobre o Hu Hsin ou Wu Xin, na pronúncia correta. Então, vamos lá. Bom, pessoal, eu não sei se vocês sabiam, mas existe uma polêmica na internet falando que o tal do Hu Hsin, Hu Xin, é, na realidade, uma figura fictícia. Um personagem, ou seja, ele nunca existiu. É um personagem criado pelo escritor Roy Melvin. Bom, antes de tudo, eu quero confessar a vocês. Assim que eu vi a imagem do Hu Xin, um senhor barbado, um rosto típico chinês, que é o que está na capa no thumbnail, na miniatura do YouTube, eu achei um desenho meio estranho, porque geralmente os desenhos de pessoas assim dessa época tem um outro estilo, e esse estilo é um estilo muito realista, um estilo realista, o contrário de todos os desenhos e pinturas da época, né, dessa época que supostamente ele teria nascido 400 anos antes de Cristo, que é mais ou menos a época também de Lao Tse. E assim, tinha sempre algo que me incomodava. Por que que esse rapaz, esse senhor, ou quem fez a publicação do livro, resolveu, ao invés de botar uma pintura, uma figura, um desenho da época, que mostrasse o estilo da época, trouxe um desenho realista? Será que tem alguma coisa aí por trás? Isso intuitivamente, mas logo depois eu esqueci, porque eu fui ler, né? Aí tem lá um trechinho da biografia dele, né? Onde foi que ele supostamente teria nascido, em que época, contemporâneo de quem, etc, etc.
Mas como eu disse, recentemente eu fui pesquisar mais sobre ele para poder fazer o estudo, né? Eu estava interessado em estudar algum autor interessante e que a visão e a mensagem se casasse com a de Krishnamurti. Alguém, ou eu mesmo, não sei, alguém deu a sugestão, ou eu mesmo procurei, e fui tentar ler de novo o livro que eu tenho aqui do Rushen, que é Os Escritos de Rushen, que é o livro que eu tenho aqui. Então esse livro foi retirado, né, do livro Escritos Perdidos de Rushen. E nessa minha pesquisa pela internet, de repente eu começo a ver que tem alguma coisa estranha mesmo, que as minhas intuições não estavam me enganando. Porque quando eu fui ler o livro do Rushen, eu achei que algumas coisas estranhas, algumas afirmações, algumas sentenças estranhas e muito modernas, vamos dizer assim, e algumas muito advaitas, algumas muito krishnamurtianas, quase que literalmente, e fragmentos de coisas que eu já tinha lido antes, como se estivesse havendo só um enxerto, sabe, dessas grandes filosofias, desses grandes provérbios, dos ensinamentos clássicos. Apenas uma forma diferente de comunicá-la, através de pequenos poemas, né, de pequenas sentenças e até mesmo koans. Então realmente eu achei muito estranho. É tanto que eu acabei não usando esse livro para o estudo das terças-feiras, né, que fazemos às terças-feiras. E deixei de lado. Não, depois eu vou dar mais uma pesquisada sobre esse rapaz. Bom, pessoal, eu vou dizer agora para vocês o que foi que eu descobri. Ok? Pouca gente sabe. Mas antes, eu vou fazer aqui o merchandising do meu livro, para quem não conhece. Lumina, a Jornada do Despertar, seu guia prático e didático para a iluminação espiritual. Tá certo? Quem quiser, me procure aí. Bom, é o seguinte, muitas pessoas, não só eu, mas outras pessoas, já haviam pesquisado sim na internet sobre o Rushen, ok? E já outras pessoas já tinham chegado à conclusão que realmente o Rushen é um personagem fictício. Ele nunca existiu. É uma criação do Roy Melvin. Aliás, antes de entrar nas descobertas, quero só lembrar a vocês que o Roy Melvin tem eu contei 54 livros de autoria dele, sobre não dualidade, sobre gurus como Nisargadatta Maharaj, sobre Ramana Maharshi, livros mesmo, né, que ele escreveu sobre essas pessoas. Então ele é um profundo conhecedor dessa filosofia, desses escritos, dessas tradições, sobre Zen budismo, sobre budismo. 54 livros. Tem inclusive um sobre o Krishnamurti, em que ele escreve os dizeres de Krishnamurti, as palavras, os ensinamentos de Krishnamurti. São 54 livros, só na Amazon. Quer dizer, é um cara, realmente, um pesquisador, um investigador, que conhece profundamente essas coisas, esse universo. Mas eu acredito que ele criou esse personagem, tá certo? Eu vou dizer por quê. E eu não vejo isso como coisa ruim, errada, não, enquanto a pessoa não estiver mentindo. E aí onde está? A gente vai ver que tem vários elementos que apontam que ele está realmente, possivelmente, supostamente mentindo. Agora, se você lê o livro como criação literária, sabendo que é um personagem que ele criou, não tem nenhum problema. Isso foi feito
por diversos autores, criado personagens de si mesmos, né? E isso não tem nenhum problema. Agora, veja só como é estranho. Eu estava lendo aqui que ele disse que tem poucos registros sobre o Hu Shen, e aí já tem uns 4 ou 5 livros sobre esse cara. Como é que pode? Tem alguma coisa estranha aí. Como é que ao mesmo tempo ele disse que há poucos registros, aí diz que tem alguns registros orais sobre esse sábio, e depois aparece discurso, aparece um livro, aparece depois outro livro, e mais outro. Eu não estou aqui analisando a qualidade do livro. O livro é muito bom, as sentenças são muito boas, eu não estou fazendo isso. Eu só estou dizendo, tudo indica que o Roy Melvin, que tudo indica também que não é o nome verdadeiro dele, é um nome artístico, criou um personagem. E deu tão certo, né, que ele deu vida a esse personagem. Só que, provavelmente, por conta de contrato editorial, ele não pode revelar a verdade sobre esse suposto sábio. E outras pessoas também fizeram isso, outros escritores famosos, né? O Carlos Castaneda, né, com seu Dom Juan, e o Lobsang Rampa, que é da minha geração também, né? Todos os dois criaram personagens, mas que ficava aquela dúvida, né? A ideia é criar realmente a polêmica, será que é verdadeiro, será que não é? E no final todo mundo sabe que tanto o Dom Juan como o Lobsang Rampa foram criações artísticas, são ficções, nunca existiram. O problema é que muitas pessoas acham que realmente esse povo existiu. Então vamos ver algumas coisas que eu descobri sobre o Hu Shen, ok? Então nesse blog aqui, ó, a irrealidade de Hu Shen, o cara diz: séculos de pesquisas e escritas antigas e modernas existem sobre a China antiga e o período dos estados em guerra, no qual Hu Shen é dito ter vivido. Isso pode ser acessado com qualquer pesquisa do Google que combine Hu Shen com Warring States, estados em guerra, que realizará automaticamente pesquisas dos textos de vastas bibliotecas de livros. Qualquer pesquisa começará a demonstrar que simplesmente nunca houve um Hu Shen. Em uma de suas várias introduções de livros, Melvin tenta adicionar a uma aura de realismo com uma descrição do composto de Hu Shen para ensinamentos secretos nas montanhas. Estes, como todos os detalhes do Hu Shen, são sem referência ou citação, porque eles estão sem fundamento. Eles são apenas inventados. A vaga narrativa sobre a aldeia de nascimento de Hu Shen e as superficiais notas do tradutor, referindo-se a apenas um personagem chinês conhecido por indivíduo e depois mostrando o caráter moderno, não clássico, fazem parte dessa estrutura. Eles são apoiados pela fraseologia autoritária do especialista. Acredita-se amplamente que Hu Shen nasceu durante o período dos estados em guerra, 403-221 a.C. Se o namoro tradicional é confiável, Hu Shen teria sido um contemporâneo de Mencius. O sorteio é o erro de Melvin ao afirmar que ele revisou pergaminhos de pergaminhos dos escritos de Hu Shen no Museu de Guilin, China. Pergaminho nunca foi usado na China em nenhuma época. Como um dispositivo de ensino, Hu Shen de Melvin pode ser eficaz, mas não é apropriado e pode fazer danos reais aos buscadores da verdade quando descobrem a farsa. Há, de fato, uma verdade mais profunda a ser encontrada. Sua descoberta requer a ajuda de um professor, cujas credenciais
vão muito além de sua própria experiência pessoal de iluminação, para incluir aprendizado e compreensão de como e o que ensinar. Ou seja, esse cara aqui, desse blog, o blog se chama A Realidade de Hossein, escrito em 28 de fevereiro de 2015. Ele só se identifica como JK, tá certo? JK. Bom, mas não tem só esse blog, tem mais coisa aqui, tá certo? Tem mais coisa. Então, assim, outras pessoas também fizeram pesquisas, né, sobre o Hossein e descobriram, chegaram à conclusão que esse é apenas um personagem criado pelo escritor e editor Roy Melvin. Bom, na minha pesquisa também eu fui no Dharmalog, que é um site brasileiro. E eles inclusive disseram que conversaram com o Roy Melvin. E ele teria dito: as informações sobre Hossein são muito limitadas. Olha aí, ele mesmo disse que são limitadas. Como é que aparece depois uns 5 livros sobre ele? Lembre-se que estamos falando sobre alguém que viveu na obscuridade por mais de 2000 anos. Os detalhes biográficos que eu juntei e usei para referência nos livros de Hossein é o resultado do que colhi com o povo local de Hunan, que pode fazer não muito mais do que dizer o que foi transmitido oralmente por séculos. Se fosse um livro, quando se diz os escritos perdidos, você imagina um livro, né? Mas não, apareceram vários livros depois. Quer dizer, quase uma biblioteca de livros, tudo isso veio de memória, de tradição oral. É no mínimo estranho. Bom, tem outro pesquisador, né, que eu encontrei também, chamado Marcelo Gleiser. Olha só o que ele diz, olha só, muito interessante. Perguntei ao meu parceiro de quase 14 anos, Adam Frank, e ao meu amigo, o filósofo Evan Thompson, ambos especialistas em religiões orientais, sobre Hossein. Nunca ouvi falar dele, disse Adam. Hossein é um personagem fictício, provavelmente inventado por Roy Melvin. Nenhuma evidência histórica de tal pessoa. É uma espécie de versão chinesa antiga do Dom Juan de Carlos Castaneda, disse Thompson. Isso aqui também está num blog, né, que eu pesquisei aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui o blog. Eu vou colocar essas fontes todas na descrição do vídeo, tá certo? Na descrição do vídeo. Então, pessoal, ok, então existe essa polêmica. Alguns acreditam que ele existiu, outros acreditam que ele não existiu. Particularmente, a partir do que eu li no livro dele, no próprio livro dele, eu acredito que é um personagem fictício, inventado. Como eu disse, eu encontrei vários fragmentos de textos que eu já tinha lido, de sentenças que eu já tinha lido em outros livros, de Buda, quase que literais, do Tao Te Ching, de Lao Tse, e até mesmo do Krishnamurti. Então, assim, aí o cara diz, não, tem informações limitadas, quase nenhuma sobre o Hossein. Isso quando o Dharmalog entrou em contato com ele via e-mail. Aí depois aparece um livro falando da iluminação do Hossein, os discursos do Hossein e outros livros, né? Solving Yourself, resolvendo a si mesmo, né? Seria decifrando a si mesmo. Bom, e aí nós entraremos agora na outra parte. Então vamos lá. Agora eu vou ler alguns fragmentos do livro Os Escritos de Hossein. São fragmentos que me deixaram com a pulga atrás da orelha, porque soam meio estranho para um mestre sábio, iluminado, como supostamente seria o Hossein. Vamos lá.
Então, Hushen, suposto Hushen, escreve: a verdade não exige tua concordância, mas apenas o teu reconhecimento. Aí me veio a seguinte questão: existe alguém para reconhecer? Então, essa palavra reconhecimento já soou estranha para mim, porque ela é muito clichê no meio advaita, entre os gurus neo-advaitas. Próximo. Tudo o que é necessário é abandonar as próprias crenças errôneas. Quais são as crenças errôneas? Porque não fica claro. Em geral, os neo-advaitas acreditam que crenças errôneas são as crenças dos cristãos, dos budistas e até mesmo de alguns hindus, né, que não são advaitas vedantas. Né? Então fica muito estranha essa sentença: abandonar as próprias crenças errôneas. E ao mesmo tempo esquece que o próprio Advaita Vedanta está cheio de crenças. Então é algo estranho para realmente um grande sábio. Próximo. Da mesma forma que as palavras não são fatos, mas apenas ideias sobre os fatos, isso é muito krishnamurtiano, né? Tá na cara, né? O que Hushen aponta é entrar em contato direto com a própria realidade, sem permitir que os sistemas de crença intervenham. Como assim? O Advaita Vedanta é um sistema de crenças, uma das tradições mais antigas do hinduísmo. A fim de examinar qualquer coisa completamente, devemos antes estar fora dela. Quem é este que fica fora de alguma coisa, já que esse eu não existe? Bom, vou ler alguns outros trechos do livro, tá certo? Essas foram as falas do próprio Roy Melvin na apresentação do livro. Agora eu vou ler e vejam como elas são parecidas com as próprias sentenças do suposto Hushen que eu vou ler agora, tá certo? Essas partes que eu vou ler, elas são bonitas, elas são poéticas, elas são belas. Ótimo! Se você ler o livro dele nessa perspectiva de poesia, de beleza, ok? Não tem nenhum problema. Agora, se você for ler para se instruir, como um apontamento para a iluminação, como uma forma de se iluminar, de despertar, de se autoconhecer, aí está o grande problema. Porque você pode entrar numa roubada, numa ilusão. E eu vou mostrar por quê, tá bom? Por exemplo, essa sentença: a natureza inerente da mente é processar os pensamentos. Tentar cessar os pensamentos é ir contra o que é natural. Óbvio, né? O objetivo, portanto, não é o cessar dos pensamentos, mas o cessar da identificação. Quem é que se desidentifica? Quem é este que diz: não vou me identificar, e se separa daquilo que se manifesta? Não vou me identificar com os pensamentos, não vou me identificar com as emoções, não vou me identificar com as reações. Quem é esse que se desidentifica? Então, é muito estranho. Ok? Próximo. Quais problemas podem existir além daqueles que a mente criou? A solução para todos eles começa ao parar de acreditar no conteúdo dos pensamentos. Parar de acreditar. Quem é esse que para? Quem é esse que desacredita? Entendeu? É uma entidade? Que entidade é essa que para, que desacredita? Ela é separada das suas crenças? Próximo. Aquele que se considera livre é livre. Aquele que se considera preso é preso. A única prisão é mental. Ok, a única prisão é mental. Mas só porque a pessoa se considera livre, ela é livre? Muito estranha essa sentença. E por isso que várias neo-advaitas, várias pessoas aí estão se declarando gurus, porque ela diz: não, se eu me considero livre, eu sou livre, então eu sou livre. Não é isso.
não é só se considerar livre para ser livre. Tem que ter o autoconhecimento, tem que ter a compreensão. Essa é uma das sentenças mais problemáticas desse livro. Continuando. É visto que a dor é uma experiência física e o sofrimento é uma experiência mental. Essa é a percepção de que as coisas deveriam ser diferentes do que são. O antídoto para isso é a aceitação. Aceitação? Você vai aceitar as coisas erradas? Você vai aceitar aquilo que te faz mal? Você vai aceitar a opressão? Você vai aceitar trabalhar num ambiente tóxico, por exemplo? Você vai aceitar uma relação que não tem paz, que não tem amor? É estranho. Então, essa história de aceitação é outro clichê muito presente nos defensores do Neo-Advaita e em seus gurus. Não tem nada de aceitação. É a compreensão que é o antídoto. Aquele que busca a unidade deve admitir a separação. Para conhecer a unidade, nada precisa ser feito. Como assim? Precisa sim. Ele precisa ver a própria irrealidade, ilusão do buscador. Aquele que busca a unidade deve admitir a separação. Estranho. Porque aquele que busca a unidade, ele não existe. Você tem que descobrir que o buscador não existe. Ok? Isso precisa ser feito. Tem que compreender, tem que ver isso. Essa história de que nada precisa ser feito, novamente, está na boca de tudo que é Neo-Advaita por aí. Que falam as coisas sem compreensão. É isso que eu quero dizer. Todas as emoções vêm e vão. Tu permaneces. Outro erro muito comum na espiritualidade moderna. A busca pelo permanente. A pessoa não se identifica com os pensamentos, nem com nada, nem com a emoção, nem com a reação, e diz, eu sou permanente. Quando na realidade é apenas um outro pensamento, uma outra crença. E como vimos logo no começo, ele falou contra as crenças. Pensar cria mais problemas do que resolve. O pensamento é feito para resolver problemas práticos, né? O pensamento é importante. O que cria problemas é o pensamento, quando ele quer penetrar no campo em que ele não pode penetrar, no campo do impensável, na dimensão do incomensurável, na dimensão do desconhecido. Próximo. A atenção deve permanecer sobre o que é essencial. Volta a atenção para aquilo de onde a infinitude surgiu. Quem vai manter essa atenção? Quem é que volta a atenção para o essencial? Ou seja, isso é um direcionamento da atenção. Isso é uma prática. Continuando. Ver com clareza é não confundir a imaginação com a realidade. Uma vida que é vista com clareza é uma vida sem conflito. Sempre haverá conflitos na vida, no dia a dia, com as pessoas, no mundo. Essa coisa de perseguir uma vida totalmente sem conflito passa a se tornar uma outra paranoia. O conflito deixa de existir em nível interno, psicológico. Na vida ele sempre vai continuar. A maior paz é alcançada através do abandono dos desejos. Nada a ver. Né? O desejo continua. O que para é o devir, o vir a ser. O desejo no campo psicológico, espiritual. Continuando. Apenas se sentando, sem um objetivo, sem um cronograma, sem uma intenção, sem forma e sem intencionalidade, a semente se abre na fruta. Apenas se sentando. Isso é zazen. Isso é o que o zazen, os zen budistas ensinam. Continua sendo uma prática. Próximo. A consciência do som do sino não implica sua posse. Da mesma forma, a consciência dos pensamentos não implica sua posse. Ou seja, ficar consciente do pensamento. Isso leva à prática da famigerada OSPNR, Observação Silenciosa Passiva Não Reativa
que eu já falei várias vezes aqui, o problema dela, né? Continuando. A chave para o entendimento é a dissolução das barreiras entre o sujeito e o objeto, entre aquilo que é conhecido e aquilo que conhece, entre aquilo que é visto e aquele que vê. Nessa condição, não se pode localizar os marcadores da separação. Isso só é verdade no campo psicológico. Isso aqui ele nada mais fez do que pegar a concepção do observador e da coisa observada do Krishnamurti. Aí tem pessoas que pegam isso e acham que vai deixar de existir o sujeito e o objeto. O que deixa de existir é a separação observador e coisa observada. Mas o sujeito e o objeto continuam existindo. Por isso que precisa ter uma explicação, senão o povo vai ficar boiando e fazendo tudo errado por aí, como já estão fazendo. Acreditar ser aquilo que vem e vai é uma grande loucura, ou seja, a busca pelo permanente. Cria-se novamente uma dualidade entre o permanente e o impermanente, que é aquilo que vem e vai. Isso vai continuar causando dualidade e conflito nessa busca. Ou seja, tudo a ver com o neo-advaita de hoje, que só fala essas coisas pelos cotovelos, só ficam repetindo feito papagaios essas sentenças, sem realmente uma compreensão profunda. Próximo. Minha verdadeira substância é encontrada a cada momento, ao se estar presente no agora. Estado de presença, poder do agora. Que eu já falei várias vezes. O problema que isso ocasiona, porque causa uma busca por esses estados. Pelo estado de presença, a pessoa fica praticando estado de presença, consciência do agora, de forma intencional, consciente e proposital, e acha que isso é iluminação, é liberação. E aí abre um canal no YouTube, começa a arranjar discípulos, e aí haja problemas depois, né? Bom, óbvio que o livro é belíssimo, né? Óbvio que tem sentenças belíssimas. Eu gosto muito dos dizeres do Roshen, não deixei de gostar, mas eu agora vou ler como literatura, como poema, como poesia, não como orientações de um sábio real que está ensinando as pessoas a alcançar a iluminação. Olha que lindo esse, ó. A xícara vazia tem o vazio em seu interior. O que acontece com o vazio quando a xícara é quebrada? Isso é um koan. Fantástico, maravilhoso, né? Então, pessoal, não estou aqui para desfazer de ninguém, estou aqui para apontar a verdade, estou mostrando a vocês que existe essa polêmica, que existe essa dúvida, que outras pessoas já pesquisaram e perceberam que esse Roshen é uma criação literária, é uma ficção. Só isso. Agora, isso não vai mudar, vai continuar sendo um livro muito belo, as sentenças muito belas, óbvio, mas é importante saber que tudo indica que esse personagem não foi uma pessoa real, não foi um ser humano real. É apenas a criação literária fantasiosa e muito boa, por sinal, maravilhosa, do Roy Melvin, tá certo? E o que você vai fazer com essas informações, aí são vocês que decidem. Então é isso, pessoal. Eu estou aqui apenas e tão somente para passar para vocês a verdade dos fatos. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima.